Olá, gente! Iremos dar continuidade ao nosso curso de instalações elétricas prediais. Essa é a aula 4, em que iremos abordar o assunto de circuitos elétricos em série, circuitos elétricos paralelos e também iremos falar sobre tomadas tripolares. Vimos na aula 2 o que era um circuito elementar. O que era um circuito elementar? Lembremos, um circuito elementar era um circuito formado por uma fonte geradora em que, através dos condutores, ela fornecia a energia para as fontes receptoras, em que a fonte geradora geralmente são as usinas de energia, como hidrelétricas, eólicas e nucleares, e as fontes receptoras são lâmpadas, eletrodomésticos de uma casa, motores, máquinas, entre outros tipos de cargas. Agora iremos estudar sobre variações do circuito elétrico, como o circuito série, em que o circuito série é uma ligação que as cargas estão conectadas de forma que a fonte de energia está em série com essas cargas. Ou seja, a corrente só tem um caminho para fluir, que é da fonte de energia e passando por cada carga. No circuito série, a corrente ela é sempre igual, ou seja, ela sai da fonte de energia com um certo valor, passa pela carga 1 com aquele mesmo valor, passa pela carga 2 com o mesmo valor e pela carga 3 e finalmente chega de volta à fonte de energia. Ou seja, a corrente que percorre todo o percurso do circuito elétrico, ela será sempre igual. Porém, para a grandeza tensão elétrica é um pouco diferente no circuito série. Em um circuito série, a tensão elétrica ela vai decaindo nos pontos de carga. Ou seja, se eu tenho uma tensão de 30 volts e 3 cargas iguais, ela vai decaindo de 10 volts em 10 volts para cada carga, como vemos nessa imagem aqui da esquerda. Se eu tenho uma fonte de tensão apresentada por esse segmento, essa barrinha maior e uma barrinha menor, enquanto os condutores são denominados por esses segmentos e as resistências ou cargas por esses quadrados, retângulos, temos que a tensão saindo aqui da fonte de energia 30 volts, na hora que ela passa por essa carga, ela decai 10 volts, sendo agora 20 volts nesse segmento de reta, e para essa outra carga ela vai decair de novo 10 volts, sobrando 10 volts aqui nessa próxima carga. E aqui ela vai decair de novo 10 volts, sobrando aqui nesse ponto, nesse segmento final, 0 volts de tensão. Aqui outro exemplo de um segmento de um circuito elétrico em série. E aqui temos um diagramazinho elétrico que temos uma tomada ligada em 220 volts, representando a fonte de tensão, e um circuito série formado por lâmpadas, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lâmpadas, em que geralmente devem possuir a mesma resistência elétrica para que a tensão sobre elas, que decai sobre elas, sejam iguais. Um exemplo real de um circuito elétrico série é aqueles cordões de iluminação para a árvore de Natal, enfeites de árvore de Natal, em que as lâmpadas, cerca de 100 a 200 lâmpadas, são ligadas em série sobre uma fonte de tensão, uma fonte de energia, em que cada lâmpada, essas lâmpadas de pequeno porte, a tensão sobre cada uma é cerca de 1 a 3 volts. Aqui temos algumas equações que podemos tirar da nossa definição de circuito elétrico série, que a corrente que sai da fonte, que é fornecida pela fonte, é a mesma corrente que passa pela carga 1, IR1, pela carga 2, que é igual a IR2, que é igual a carga 3, que é IR3. E a tensão ela se divide para cada carga, ou seja, a soma da tensão que cai sobre R1, R2 e R3 é igual à tensão da fonte. Aqui temos uma questão, um exemplo de circuito elétrico série, em que temos um resistor de 10 ohms, de 15 ohms, 30 ohms e 45 ohms ligado a uma fonte de tensão denominada DDP, como visto na figura, e ele nos pede o quê? O valor do resistor equivalente desta associação, ou seja, ele quer simplificar esse circuito substituindo todos esses resistores por apenas um resistor. Como fazemos essa questão? Através da lei de Ohm, podemos determinar qual seria a resistência equivalente para esse tipo de circuito elétrico.
Usando a lei de Ohm, temos que a resistência equivalente seria a soma das resistências individuais desse circuito elétrico, ou seja, R equivalente seria igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4. Teríamos assim que 10 mais 15 mais 30 mais 45 ohms desse circuito resultaria em uma resistência equivalente de 100 ohms. Logo poderíamos fazer o que? Substituir esse circuito elétrico com essas resistências individuais separadas por uma resistência única de 100 ohms ligada a essa tensão de detenção de energia. Esse tipo de cálculo geralmente é feito para simplificar nossas equações de um projetista para determinar as cargas de uma residência. Aqui temos outra questão envolvendo o circuito elétrico sério, em que o circuito é formado por uma carga de 10 ohms e uma carga de 100 ohms e uma tensão elétrica de 220 volts fornecida a essas cargas. Ele pede o quê? Ele pede a diferença de potencial, ou seja, a tensão sobre o resistor de 10 ohms. A tensão sobre o resistor de 10 ohms seria a tensão que, desse ponto para esse ponto, ela decai, ou seja, 220 volts que passa daqui para esse ponto, ela decai de um certo valor que iremos descobrir. Para descobrir esse valor, teríamos primeiramente que descobrir a resistência equivalente. Primeiro passo, descobrir a resistência equivalente. Depois, descobrir a corrente que passa por esse circuito, que será igual para todo o percurso nessa figura. E assim poderíamos então descobrir a tensão sobre o resistor de 10 ohms. Vamos lá. Através da lei de Ohm, que é igual a V igual a R vezes I, teríamos que, como a gente sabe, a resistência equivalente, que é a soma das resistências individuais, que seria 10 mais 100 ohms, que seria 110 ohms, já teríamos a resistência equivalente e a tensão equivalente, que seria igual a 220 volts, ou seja, a tensão total fornecida ao circuito. Logo, a corrente total que passa por esse percurso será igual a quê? Como temos 110 ohms multiplicando a corrente, esses 110 ohms passaria dividindo, fazendo assim que a corrente seria 220 volts sobre 110 ohms, resultando em um valor de 2 amperes. Descobrindo a corrente, poderíamos então descobrir a tensão sobre o resistor de 10 ohms, que seria o quê? Seria a corrente que passa por ele vezes a resistência de 10 ohms, resultando assim na queda de tensão sobre o resistor de 10 ohms, que seria igual a V igual a 10, a resistência de 10 ohms, vezes a corrente de 2 amperes, que seria igual a 20 volts. Ou seja, essa tensão que sai aqui da fonte chega aqui em 220 volts, passando por esse resistor de 10 ohms, ela decai 20 volts, resultando aqui em uma tensão de 200 volts. E assim teríamos aqui uma queda de tensão na resistência de 100 ohms de quê? Do resto da tensão, que seria os 200 volts sobrando, resultando aqui nesse segmento 0 volts e assim concluindo o circuito elétrico. Outra variação de um circuito elétrico conhecida é o circuito elétrico paralelo. No circuito elétrico paralelo, as cargas estão diretamente conectadas à fonte de tensão. Sendo assim, a tensão sobre cada carga será igual à tensão da fonte, enquanto a corrente ela vai ter diversos outros caminhos para percorrer, ou seja, teríamos outros percursos para cada carga conectada a esse circuito, como vemos na imagem aqui da direita, em que a corrente que sai da fonte ela se divide na carga 1, na carga 2 e na carga 3. Sendo assim que cada carga vai ter uma parte dessa corrente total. Logo chegamos à seguinte equação, que a corrente da fonte, que sai da fonte, é igual à corrente na carga 1, mais a corrente na carga 2, mais a corrente aqui na carga 3. E a tensão sobre essas cargas será igual à tensão da fonte, ou seja, a tensão da carga 1 será igual à tensão da fonte, que será igual à tensão da carga 2 e que será igual à tensão da carga 3. Aqui temos um exemplo de um circuito elétrico paralelo, em que ele pede a resistência equivalente desses três resistores, a tensão em cada resistor, DDP, ou tensão em cada resistor, ou seja, a queda de tensão que vai ter aqui, aqui
E aqui, a corrente elétrica em cada resistor, I1, I2 e I3, e a corrente elétrica total, ou seja, a corrente que vem da fonte. Vamos primeiro saber qual seria a resistência equivalente. Usando a lei de Ohms, podemos descobrir que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a carga 1, R1, mais 1 sobre a carga 2, R2, mais 1 sobre a carga 3, R3. E assim, substituindo os valores de R1, R2 e R3, teríamos que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 20. Fazendo o MMC de 10, 15 e 12, teríamos um valor de 60. E assim poderíamos calcular que 1 sobre R equivalente vai ser igual a 6 mais 4 mais 5 sobre 60, que seria igual a 15 sobre 60. Invertendo os valores de cima com o de baixo, teríamos que R equivalente é igual a 60 sobre 15, que seria igual a 4 ohms. Logo, poderíamos substituir a figura anterior com os 3 resistores para um resistor de 4 ohms apenas. A tensão de cada resistor, de cada carga, pela definição de um circuito elétrico paralelo, sabemos que a tensão sobre cada carga é diretamente ligada à fonte, ou seja, é igual à tensão da fonte. Logo, teríamos que a tensão na carga 1 seria igual à tensão da fonte, que seria 120 volts. A tensão na carga 2 seria igual a 120 volts também. E também na carga 3 seria 120 volts. Na letra C, ele pede a corrente elétrica em cada resistor. Aí, aplicando a lei de Ohms, temos que, para cada resistor, a corrente na carga 1 seria igual à tensão na carga 1 sobre a resistência da carga 1. Logo, teríamos que I1 é igual a tensão 120 volts sobre 10 ohms, que seria igual a uma corrente de 12 amperes. O mesmo faríamos para a carga 2 e carga 3. Logo, teríamos na carga 2 8 amperes e na carga 3 teríamos uma corrente de 120 sobre 2, que seria igual a 10 amperes. Aí ele pede na letra D, qual é a corrente elétrica total desse circuito? Que esse circuito fornece, que essa tensão, que essa fonte geradora fornece para o circuito. Seria o quê? Seria a soma das correntes. Seria 12 amperes mais 8 amperes mais 10 amperes, que seria igual a 30 amperes. E assim chegamos ao circuito elétrico misto. O que é o circuito elétrico misto? É um circuito que envolve ligações tanto em série como também em paralelo. Como podemos ver na imagem da esquerda, um circuito mais complexo, visto em uma residência, por exemplo, que as cargas podem estar ligadas em série e em paralelo ao mesmo tempo, como visto nessa figura mais simplificada, que temos uma fonte de energia, que no percurso temos 2 lâmpadas em série e 2 lâmpadas em paralelo, e assim temos todos os tipos de variações de circuitos que devemos encontrar em todas as residências. Faremos agora um exemplo de circuito elétrico misto para clarear um pouco sobre esse assunto, em que esse exemplo ele nos dá uma imagem de um segmento de circuito elétrico com uma resistência de 20 ohms em cima, uma resistência de 30 ohms aqui embaixo e uma resistência de 50 ohms. E ele nos pede o quê? A resistência equivalente, ou seja, a resistência que pode substituir essas 3 resistências, uma única resistência que substitui essas 3. Como faremos? Pela definição de circuito série e paralelo, devemos identificar cada segmento separadamente. Ou seja, um circuito série, como vimos, a corrente ela percorre apenas por um único percurso. E aqui a gente vê que a corrente ela vai se separar para esse percurso e para esse percurso aqui. E aqui ela volta e segue apenas um percurso, ou seja, então esse aqui é o nossa resistência série, enquanto essa aqui é a nossa resistência equivalente em paralelo. Assim, podemos calcular primeiro a resistência paralela, que vamos encontrar um valor de 1 sobre R, que é a nossa forma do circuito paralelo, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Temos o que então? Que 1 sobre R é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 30,
Fazendo MMC daria igual a 60 e teríamos uma resistência equivalente de 12 ohms. Agora que a gente descobriu a resistência equivalente desses dois circuitos aqui, dessas duas resistências, que será igual a 12 ohms, substituindo essas duas por uma de 12 ohms, teríamos o quê? Uma resistência de 12 ohms em série, ao mesmo percurso, com a resistência de 50 ohms. E assim poderíamos só fazer o quê? Através da equação que desenvolvemos lá no circuito série, somente somar e encontraremos a resistência equivalente dessas três resistências, que seria igual a 12 mais 50, que seria igual a 62 ohms. E hoje vamos terminar nossa aula falando sobre as tomadas tripolares. As tomadas tripolares, ela tem a função de conectar o circuito elétrico, ou seja, a rede elétrica, com os componentes eletrônicos de uma casa, como por exemplo uma televisão, um computador, um ventilador. Essa tomada tripolar, ela pode ser encontrada em tipos diferentes de moldura, como também de quantidade de conexões, como podemos ver nessas imagens, em que temos aqui nessa primeira o módulo da tomada tripolar, e aqui o conjunto de módulo com o espelho ou moldura de uma tomada tripolar, que é chamada de tomada tripolar simples. Aqui temos uma tomada tripolar dupla, em que temos duas possíveis conexões do circuito elétrico. E esse tipo de tomada é chamada de tomada de embutir, porque os cabos ficam no interior da parede. Enquanto para essa aqui, quando queremos, como explicamos no interruptor, de sobrepor, tem a mesma função. Quando a gente quer conectar um novo ponto de tomada, a gente utiliza esse tipo de tomada de sobrepor para realizar essa nova conexão, esse novo ponto de tomada. Esse tipo de tomada é chamado de 2P mais T comercialmente. A tomada 2P mais T é assim chamada pelo fato de serem ligados nessa tomada dois condutores que carregam energia continuamente, enquanto em um condutor desses três, ele é um condutor de proteção que serve para, por exemplo, caso haja uma corrente de fuga na carcaça de um eletrônico, por exemplo, de uma carcaça de um gabinete, de um computador, essa energia ela é escoada através do condutor terra, que é o condutor de proteção, evitando assim choques elétricos ao encostar nesse gabinete. A instalação dessa tomada é feita de uma forma simples, em que precisamos apenas conectar os condutores fase neutro e terra na lateral dessa tomada. Ou seja, precisamos encaixar o condutor fase neutro e terra nesses furos que vimos aqui nessa lateral superior, na vista superior dessa tomada, em que ela é acochada para ter como é que eu posso dizer, de um contato maior através de parafusos aqui na vista de trás dessa tomada. Já na vista frontal, podemos definir, como vimos no slide anterior, onde os condutores irão ser ligados. No condutor fase será ligado sempre na parte direita, vista na parte de frente dessa tomada, enquanto o condutor terra é ligado na parte do meio, só que superior, meio superior, e o condutor neutro ele é sempre ligado na parte esquerda, vista também na parte frontal dessa tomada tripolar. E assim temos uma conexão, como podemos ver nessa imagem, o neutro é ligado aqui na parte esquerda, o fase vem da rede elétrica e é conectado na parte direita, e o terra vem e é conectado na parte do meio superior. A altura de instalação para essas tomadas é definida pela NBR 5410, que define tomadas baixas aquelas localizadas de no mínimo 30 cm a partir do chão, enquanto as tomadas médias são instaladas de 1,2 metros a 1,3 metros a partir do chão, enquanto as tomadas altas são instaladas de 2 metros até 2 metros e 25 centímetros a partir do chão. Mas onde instalar e por que instalar essas tomadas é definido pela altura? Por exemplo, em uma tomada baixa estão instalados em quartos e salas de estar, pelo fato de serem conectados nessa tomada cargas de baixa potência, como televisões.
Já na de média altura, são localizadas nesse ponto pelo fato de, em cozinhas, por exemplo, existirem balcões em que estão localizados eletrodomésticos como micro-ondas, liquidificadores, torneiras elétricas. Por isso, esse ponto de tomada deve estar localizado em uma média altura. Já para tomadas de altura alta, temos o que? Temos nela uma corrente bem alta em que, por exemplo, são ligados ar-condicionados e chuveiros elétricos, que consomem altas potências. Assim, evitando pelos residentes o constante manuseio desse tipo de tomada, ou seja, ligando e desligando esse tipo de tomada, evitando assim um choque elétrico mais perigoso. Finalizando assim a nossa aula 4. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!